dia, meus amigos. Tudo bem? Bom dia, bom dia. Vamos chegando aí. Bom dia, Maria. Eu tô sempre atento, hein, Maria? Muito bem. É o segundo dia da Maria aqui já hoje. Constância nos leva longe. Muito bom dia. Seja bem-vindo ao time do nosso Papo Matinal e começando a entrar para o grupo das pessoas assíduas. Né? Seja muito bem-vindo. Vamos lá, deixa o pessoal ir chegando. Nosso papo matinal de hoje. Bom dia, bom dia. Bom dia. Deixa eu começar aqui o papo matinal, dia de hoje, dando um recadinho para vocês aí, tá? Amanhã não teremos o papo matinal. Infelizmente, não. Amanhã não será possível fazer o papo matinal, tá bom? Então amanhã eu deixo vocês com a tarefa de assistir o papo matinal que vocês não viram ainda, né? De repente, a gente tem agora já 52 papos matinais aqui no nosso perfil e temos o canal do YouTube também, tá? O canal do YouTube, Maurício Férez 85, procura lá, se inscreve, ativa o sininho lá para vocês verem os novos vídeos. Todos os dias eu estou subindo novos vídeos lá no YouTube, então eu estou começando lá do 1 em diante, lá dos nossos papos matinais. Então aproveita para assistir ou aquele papo matinal que você mais gostou, ou um papo matinal que você não conseguiu assistir, tá bom? Bom dia, Rodrigo. Tudo bem, Rodrigo? Rodrigo também. Rodrigo tá sempre aqui. Rodrigo é mais calado, nunca comenta nada aqui, mas está sempre aqui que eu tenho visto. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. E que bom que você está constante aqui conosco, tá? Se temperando dos nossos papos matinais. Seja muito bem-vindo. Tem uma galera aí também que acompanha o papo matinal, às vezes fora de hora, né? Que acompanha ele gravado. Deixa eu dar um recado para vocês. Muito em breve não deixarei mais o papo matinal gravado. Então, recomendo que você se esforce, busque acordar mais cedo e tente estar aqui conosco no papo matinal ao vivo. Essa semana funcionando às 7h05 da manhã. E muito em breve a gente deve voltar para o horário normal de 7h30. Né? Estou só me instalando aqui em Salvador, acertando algumas coisas com os horários para a gente poder voltar ao nosso horário normal. Então o pessoal que assiste também depois, comenta lá assim, ó, eu assisto no vídeo para eu poder saber e conhecer você também, né? Ainda estamos em tempo onde eu consigo conhecer as pessoas que estão sempre aqui, né? No nosso papo matinal, e isso é muito bom, né? Pra gente trocar figurinhas depois. São pessoas que estão sempre participando das caixinhas também, às vezes me mandam um direct, a gente conversa. Muitos são pacientes que estão aqui, né? São pacientes meus já. Então, fico muito feliz de vocês estarem aqui. E compartilhem, né, o papo matinal com outras pessoas para chegar até elas também. Vamos lá ao nosso tema de hoje, tá? Ontem eu falei com vocês sobre o narcisismo, né? Narcisismo. E falava para vocês também que o narcisismo é mais uma daquelas questões que sofrem por utilizar nomes modernos para coisas muito antigas, né? Muito antigas. O narcisismo é uma maneira da gente representar movimentos que os nossos padres do deserto, né, já chamavam de vaidade, de vanglória, né? Então, esse combo de vaidade, de vanglória, eles estão presentes nesse termo do narcisismo, que faz uma analogia ao mito de Narciso. Bom dia, Ana Lúcia, seja bem-vinda de volta. Que faz analogia a esse termo de Narciso, que eu expliquei ontem, não vou ficar aqui repetindo, falando, enchendo a cabeça de vocês de novo de mitologia grega, né? Quem tem dúvidas aí sobre a história de Narciso, vai lá no papo matinal de ontem e assiste lá o papo matinal sobre o assunto do narcisismo. Mas por que eu estou pegando um gancho nisso daqui? Porque existe um problema nessa parte
da gente dar esses nomes um pouco mais modernos, porque hoje o narcisismo ele é visto de alguma forma como uma espécie de doença. Ele é visto como uma espécie de doença. Ah, Maurício, mas qual é o problema disso? O problema é que quando a gente trata alguns problemas, sobretudo de ordem psicológica, como doença, eu tiro de mim uma responsabilidade, eu tiro de mim uma culpa. Até esse nome, ele hoje é ruim, né? Ah, eu vivo culpada. Como Maurício, como eu me livro da culpa? Cara, olha só, tu não tem que se livrar da culpa. O que você tem que se livrar é, às vezes, de um desajuste dessa rigidez da consciência, né, que você tem. Mas a culpa, né? A responsabilidade, ela é uma coisa boa, tá bom? Ela é uma coisa boa, porque sem ela, o seu eu não se conscientiza de que você está diante de alguma coisa que te faz mal, de alguma coisa que não é um bem, de alguma coisa que te leva para baixo. Então, a culpa nem sempre é algo ruim. A culpa é esse alerta, né? É esse alarme que nos comunica que alguma coisa de estranho ou de diferente está acontecendo. Então, nós precisamos aprender a lidar com essa questão. Um outro alerta que eu dei para vocês ontem quando eu falava sobre o narcisismo é essa tendência do seguinte: hoje é um assunto muito em moda, tem muita gente falando sobre isso, a galera gosta de falar, fulano é um narcisista, né? O narcisismo causa isso, causa aquilo, mas observa que é sempre do narcisismo dos outros que a gente está falando. Poucas vezes nós olhamos para dentro de si e percebemos esse movimento de narcisismo, esse movimento de vaidade, de vanglória em nós mesmos. É difícil a gente baixar essa bola, né? É um combate muito mais sutil do que o combate por alguns vícios da carne, que a gente sabe que tem que lutar com força contra aquilo, né? A vaidade, a vanglória, o narcisismo é uma coisa que nós quase sempre não percebemos que ele está acontecendo dentro da gente. Eu falei para vocês ontem também, pegando o gancho no mito de Narciso, que existe uma característica, né? Narciso tinha uma promessa de viver muito tempo, de viver uma espécie de eternidade, e que o narcisismo, esse olhar para si, o que isso fez com ele? Fez com que ele definhasse, a vida dele se abreviasse. Ora, hoje eu quero falar com vocês, pegando o gancho um pouco nesse medo que a gente tem, nessa questão de falarmos dos outros, né? Muitas das vezes, essas acusações elas vão acontecer dentro de relações. Então, a coisa funciona da seguinte forma. Um casamento, por exemplo, na vida a dois, eu costumo dizer que o casamento ele é sempre um milagre, né? Porque homem e mulher são muito diferentes, tem desejos diferentes, às vezes tem visões de mundos diferentes. E manter os dois juntos é necessário uma harmonia grande. Eu, modéstia à parte, acredito também que é necessário uma graça. E por isso que o casamento em si, o matrimônio, ele é um sacramento. Porque no sacramento nós recebemos uma graça especial. Uma graça especial para que a gente possa ser fiel naquilo que a gente está vivendo. Tá? Então eu acredito que o casamento, ele não é uma coisa simples de se viver. Ele precisa um pouco dessa força, dessa união. Essa união que se constitui, né, no amor. Só que o amor também tem um problema de termos, né? Nós já falamos isso em outras lives, é por isso que é importante vocês acompanharem as lives aqui, estarem presentes aqui a live inteira, ouvirem os outros papos matinais. Por quê? Porque o amor, ele há uma diferença entre o amor e desejo, né? Então as pessoas, quando elas dizem assim, eu comecei a conhecer fulano, tudo bem, e aí eu me apaixonei, hoje eu amo, ele é meu amor, né? E aí a gente vai se casar. Eu digo para você, né? Dificilmente a gente se casa amando já alguém. O amor é uma coisa que vem muito tempo depois. O amor, ele requer sucessivos sacrifícios. Antes de acontecer o amor, existe às vezes um sofrimento sem gozo, tá? Que nós chamamos de penitência. Ou nós aproveitamos o tempo do gozo, o tempo da paixão, né? Para a gente poder, pela presença, construir o amor. O que é o amor, meus amigos? O amor é essa questão
é essa morte que gera uma vida durante um espaço de tempo, né? Eu costumo dizer isso sempre para vocês. Essa é a estrutura do amor. Uma morte que gera uma vida durante um espaço de tempo, para fazer durar alguma coisa. Então o amor, ele tem essa pretensão de tornar eterno o objeto amado. Então veja, quando eu posso amar coisas, pessoas, situações, mas quando eu digo para você assim, se eu amo o chocolate, o que eu quero fazer? Eu quero fazer o chocolate durar na minha vida, né? Eu quero que aquilo vá para além de um instante. Então há uma tentativa de eternizar isso. É claro que existem algumas coisas que não são eternizáveis, mas eu quero fazer com que ela dure o máximo de tempo. Então quando eu amo uma pessoa, eu quero que essa pessoa ela se eternize. Então por isso um caminho muito seguro, inclusive, para a gente saber se a gente ama, é a gente pensar se a gente deseja que essa pessoa ela seja eterna. Não só que ela viva muito nessa terra, mas se eu tenho um desejo de salvação pelo outro. Um desejo de salvação, um desejo de eternidade pelo outro. Isso vai me deixar claro se eu amo realmente aquela pessoa, se eu amo. Mas aí o que acontece? Por que eu peguei o gancho para falar com vocês sobre o narcisismo? Porque às vezes dentro da discussão conjugal, acontece às vezes um desentendimento com relação a algumas coisas. Existem dois movimentos dentro de uma relação que é importante, que são um pouco antagônicos. Existe o desejo que eu tenho do bem do meu cônjuge, do bem da outra pessoa, e existe o medo que eu tenho de sofrer. Isso quase sempre, essa dinâmica, ela está dentro da questão sobre a possibilidade de haver uma traição. Então, sempre que eu atendo casais aqui, eu fico atento a esse movimento. Quando a outra pessoa está lá, né, reclamando de alguma postura do cônjuge, reclamando de uma forma, porque ele fala com ciclano, porque ele dá muita atenção para triclano, porque ele quase não fica em casa, porque ele sai muito, porque ele viaja muito. A pergunta que eu tenho que fazer é o seguinte: os olhos dessa pessoa que está reclamando disso estão na salvação, no bem-estar, na felicidade daquela pessoa, ou eu estou olhando para isso tudo com um medo de sofrer? Tudo isso começa porque a gente tem uma ideia muito errada sobre o casamento, né? A gente tem uma ideia de que a gente se casa para ser feliz, para entrar no casamento para ser feliz. Enquanto, na verdade, o casamento ele é, antes de tudo, uma missão. Ele não é um lugar para vida plena, ele é um lugar de morte, ele é um lugar para morrer. Quando você se casa, você escolheu um motivo pelo qual morrer. Um lugar onde você vai gastar a tua vida. Eu gosto de fazer analogia com uma vela, né? Quase sempre quando eu lido com casais, né? Que são casados, que vivem um matrimônio, eu gosto de contar essa dinâmica da vela. Quando você cria você vai comprar uma vela bonita, daquelas, né, para enfeitar a sua casa, para iluminar o seu jantar, é óbvio que aquela vela tem uma beleza. Eu posso pegar aquela vela e deixar eternamente ela na estante, enfeitando a minha estante. Só que de alguma forma aquela vela vai estar incompleta, porque ela não está realizando a missão dela, né? A vela nasceu para iluminar, para acender. Eu tenho até uma prima, não sei se a Joana ainda está aqui Joana Férez, se ela ainda está aqui na live, mas ela vai lembrar dessa história. Nós temos uma prima em comum que ela tinha uma boneca, né? Que eu acho que era uma boneca ou era um ursinho, que ela ganhou em algum momento da infância dela, e ela guardou aquele ursinho fechado durante 30 anos, eu acho que agora só com 38, 39 anos, quase 40, que aconteceu de ir um primo menor nosso na casa dela e abrir aquele ursinho. Cara, aquilo foi um desastre, porque ela guardou com todo cuidado aquela coisa fechada. Isso, por um lado, aquilo ali mostra o zelo que ela tinha, né, com o brinquedo. Por outro, eu sempre me perguntei com isso: cara, brinquedo não é feito para brincar, não é feito para acabar. Acho que ela amava tanto aquilo que ela queria fazer aquele brinquedo durar. Mas ela tentou fazer esse brinquedo durar para além do que a natureza do objeto permite, né? As coisas materiais, elas se gastam. Ela agiu um pouco com medo, né? O medo de perder. Isso é um movimento mais de covardia e de medo do que provavelmente um movimento de amor. E é essa confusão que acontece em torno da palavra prudência, né?
Porque dentro da prudência existe uma coisa chamada cautela. Então a gente não pode confundir jamais a prudência com o medo. Com o medo, sabe? Esse medo, essa covardia. Essa covardia diante da vida. Eu vou entrar um pouco mais nesse assunto da prudência, mas deixa eu só voltar na ideia do casamento para a gente não perder o fio da meada. Então o que acontece? Dentro dessa relação conjugal, quando você tem ali as duas pessoas, aí existe aquela pessoa, precisa haver amor dentro daquela relação. Mas a gente tem que sempre se perguntar se aquela pessoa quando existe a possibilidade de uma traição dentro da relação conjugal, o que está acontecendo? A pessoa, eu não sei se vocês pensam nisso, mas a traição ela é uma falta grave, né? E aquela pessoa que comete um adultério, por exemplo, ela está colocando a sua alma em risco acima de tudo. E aí, qual é o movimento quando você tem essa prudência? Por exemplo, cara, eu não quero você conversando com aquela pessoa. Eu não quero você permanecendo na presença daquela pessoa por muito tempo. Eu não quero você habitualmente saindo para barzinho com amigo de trabalho. O que eu estou dizendo com isso daí? A pessoa me fez uma pergunta ontem, né? Uma situação como essa é prudência ou é narcisismo? Será que eu estou sendo narcisista? Por quê? Por que ela fez essa pergunta? Porque no instante em que ela interpelava o seu marido por isso, ela estava sendo acusada de narcisista. Entendeu? Ah, você só está pensando em você. E a minha resposta para ela é depende, né? Depende. Qual é o motivo pelo qual você está fiscalizando o teu marido, está rompendo essa confiança? Por quê? É porque você teme pela salvação dele? Você teme que ele destrua alguma coisa muito bela na vida dele? Você teme que ele perca a alma dele, que ele não dure para sempre? Essa é uma atitude motivada pelo amor? Ou essa é uma atitude motivada pelo medo de sofrer? Tu tens medo de ser mal vista? Tu tens medo de destruir um castelo de ilusões na sua mente, né? O seu casamento perfeito? Tu tens medo de ter o teu amor trocado por outro? Eu não estou dizendo para você que não é natural que nós tenhamos esse medo. Toda vez que nós temos um bem, é claro que nós temos um certo medo de perder esse bem. Mas esse medo não pode tomar a dianteira da nossa vida. Por isso que eu faço uma ligação disso tudo com a prudência. A prudência é a virtude que nos dá a arte de decidir bem, né? É a arte de decidir bem. Nós chamamos isso de prudência. É uma virtude ligada muito ao roteirista, né, da nossa personalidade. O bom roteirista, ele é um roteirista prudente. Só que a gente confunde isso, a prudência, com um medo, com um não agir, com uma inação. Então prudência jamais pode ser confundido com cautela, porque quem ama lança fora todo o temor. Então eu não posso agir dentro do meu relacionamento, eu preciso agir no meu relacionamento com prudência, não com medo. Não com medo, com o medo de sofrer. É claro que sempre existe a possibilidade de uma traição, tá? Deixa eu falar para você que é casado agora, está casado há 30 anos, há 50 anos, há 2 anos, há alguns dias. No teu casamento, na tua fidelidade, na relação entre vocês dois, há a possibilidade de uma traição. Porque enquanto estamos na vida e enquanto é possível mudança, sempre é possível a gente trair, a gente falhar. É assim também na nossa relação com Deus. Estou aqui em estado de graça, estou rezando todo dia, estou participando da Santa Missa todos os dias, né? Tenho procurado fazer caridade, tenho procurado estar atento, eu acordo cedo para rezar o terço com o Frei Gilson, eu faço um monte de coisa. Beleza, enquanto você está em vida, é possível que você traia a Deus. Que você traia a Deus, é possível. Mas o que é mais impressionante nisso tudo é que o amor de Deus para conosco, ele é um amor incondicional. Nós o traímos 1000 vezes e 1000 vezes ele estende a mão para a gente levantar. É por isso que no Evangelho é dito lá para nós, né? Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Até 7 vezes? Não, eu não vos digo 7 vezes, mas 70 vezes 7. Por que isso vale para suas relações e não vale isso para o teu casamento? Tá entendendo? Maurício, você está querendo me dizer aqui que se acontece uma traição no meu casamento, eu preciso perdoar? Sim, meu irmão. Sim, minha amiga. Sim. 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 Mas sempre, Maurício? Claro, depende da situação. Não é que
Sempre você terá que perdoar. Mas a manutenção da relação é uma coisa mais complicada, é uma coisa que a gente tem que analisar caso a caso. Mas o que eu quero dizer, eu estou falando isso para você porque talvez na sua mente esteja a seguinte situação: traição eu jamais perdoo. Cara, você trai a Deus todos os dias. Você trai as suas relações, você trai os seus compromissos quando você falta a eles. Você trai a sua palavra quando você não cumpre ela. Todos os dias nós temos o carimbo na nossa alma de traidores. Por isso nós precisamos da misericórdia de Deus, entende? Então, como eu tenho tomado a decisão na minha vida? Eu tenho tomado a decisão com medo de sofrer? Ou tenho tomado a decisão amando o outro, sabendo que existe uma potência, uma possibilidade de em algum momento aquela pessoa falhar, trair? Tá? Então isso é importante. Nesse movimento, nessa situação, então quando essa pessoa me perguntou, eu sou narcisista mesmo? Depende de qual motivo que você está levando nessa situação. Se o olhar é autorreferente, eu estou com medo de sofrer, estou com medo de ser mal vista na sociedade, estou com medo de ser humilhada, sim, isso é um movimento narcisista. Por isso que eu não gosto do nome narcisismo. Narcisismo parece uma doença. É melhor eu dizer para você, sim, isso é um movimento de vaidade, isso é um movimento de vanglória. É melhor. É sim, você precisa se precaver com relação a isso. Mas agora, há também uma prudência nisso tudo. Há uma prudência nisso. E a gente precisa saber identificar essa questão. Há sem dúvida uma prudência nisso. Meus amigos, nós nos temperamos daquilo que nós nos colocamos na presença. Meu amigo, se tu é casado, cara, tu vai ficar indo pra barzinho com mulher solteira, cara? Mas não tem nada a ver, todo mundo faz isso. Cara, faz mesmo, cara. Beleza. Só que todo mundo também, esse todo mundo que você está falando, esse todo mundo é o todo mundo que depois chega aqui e diz assim, cara, fiz besteira, eu não queria, mas aconteceu. Me diga quem tu andas, eu te direi quem tu és. A temperança, a ciência da temperança nos diz que nós nos transformamos naquilo que nós nos colocamos na presença. É claro que, mas isso quer dizer que é o seguinte, que se eu estou num ambiente, eu serei como aquele ambiente? Não, você pode escolher o quanto se temperar, mas você vai se temperar daquilo. Você está aqui hoje ouvindo essa live aqui comigo. Você vai escolher o quanto você vai se temperar disso que eu estou te falando, agora, nesse exato momento. Mas que você vai se temperar, você vai. Que você sai dessa live diferente do que você entrou, você sai. Porque muitas das coisas aqui que eu falei, se você não sabia, você passou a saber agora. E não tem como mudar isso. Exatamente, Vitória. Nós nos temperamos daquilo que nos colocamos na presença. Ciência do temperamento. Do tempero, do tempo. Ou seja, a duração que nós ficamos diante de alguma coisa, ela vai nos transformando, tá entendendo? Então, meu amigo, sinceramente, barzinho com mulher que não é casada, que mulher que é casada não é o lugar de um pai de família. Tá bom? Não é o lugar. Nesse aspecto, é sim importante ter prudência. Por exemplo, boate não é lugar para um homem casado, sabe? Eu ainda vou mais longe. Às vezes eu me pergunto se academia é lugar para homem casado. Tá entendendo? Enfim, isso é assunto para um outro papo matinal que a gente pode abordar aqui. O que eu quero deixar de mensagem para vocês hoje é o seguinte: existe uma balança entre o que é a prudência, né, que me leva, inclusive dentro da minha relação conjugal, a pedir que o outro não se coloque constantemente na presença de algumas coisas. E há um narcisismo nisso tudo, se eu faço isso tudo por um medo de sofrer, se eu estou fazendo isso por um medo de ficar maldito, de cair no ridículo, tá bom? Então, avalie isso dentro de você e ajuste isso dentro da sua relação. Essa é a mensagem que eu quero deixar para você hoje. Se por um lado nós precisamos ser prudentes, por outro também nós precisamos lançar fora todo o temor e aprender a agir pelo amor, por esse desejo de eternidade pelo próximo. Tá bom, meus amigos? Um bom dia a vocês, tá? Minha continência demorada, a nossa responsabilidades nos salvam. Lembrem sempre disso. E que a gente possa escolher bem as nossas presenças no dia de hoje. Grande abraço,
Fiquem com Deus.